iniciando mais um programa Presença e Harmonia com o apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz, a MORC, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje abordando um tema interessantíssimo que há muito queríamos trazer no programa, que é a musicoterapia. Veja só que interessante. Para isso nós contamos com dois convidados especiais que vão abrilhantar o nosso programa de hoje. Em primeiro lugar, nós temos aqui a Clara Márcia Piazeta, que é musicoterapeuta, mestre em música com estudos no campo de musicoterapia com foco na musicalidade. Ela é graduada em 1988 na Faculdade de Artes do Paraná, né, e mestre pela Universidade Federal de Goiânia. E temos o nosso já conhecido maestro Raul Passos, que também é fráter da nossa ordem, que concordou em vir enriquecer o nosso programa, dar um apoio, que é pianista, regente e compositor, bacharel em composição e regência pela EMBAP, Escola de Música e Belas Artes do Paraná, tendo mestrado em interpretação pianística pela Universidade Nacional de Música de Bucareste, na Romênia. Bem-vindos, Márcia, Raul, tudo bem? Clara, né? Clara Márcia. Posso te tratar por Márcia? Pode. Às vezes a Márcia não é tão musicoterapeuta. Eu então acho que a Clara a Clara é mais musicoterapeuta. Então será Clara. Bem-vindos ao programa. Obrigada. Clara, eu quero abrir o programa perguntando para você, a título de introdução, como é que podemos definir, para eles que são leigos ali, né, a musicoterapia? Olha, eis uma pergunta complexa. Mas a gente consegue respondê-la de uma maneira simples. Sem dúvida. Né? Porque o complexo a gente explica pelo simples. O que ela não é? Uma ação de uma música que faz bem para as pessoas não resume a musicoterapia. Ah, ok. Tá? Uma ação de uma música que faz bem a uma pessoa e mal a outra, ou incomoda a outra, também não pertence, não se resume ao campo da musicoterapia. Perfeito. Mas o que podemos dizer que possa ser compreendido como uma ação da música dentro de uma mente humana, dentro de um acontecimento de vida de uma pessoa, que possa ajudá-la a compreender-se como pessoa, que possa ajudá-la a compreender o seu universo, onde ela está inserida, e como ela possa estar melhor nesse universo, melhor nos seus campos de relações. Perfeito. Um rápido histórico, quando que a musicoterapia começou a tomar corpo como disciplina mesmo, né? E ciência, por que não? Sim. Como saber do efeito terapêutico da música, nós temos desde textos bíblicos, né? Mas isso não a traz como ciência, porque a ciência, a grosso modo, é aquilo que possa ser comprovado, né? Aquilo que responde a uma pergunta e que método você usa. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, é que a gente tem um marco de entrada ou aceitabilidade de estudos da relação pessoa-música para transformar uma realidade humana, ou seja, como que isso acontece, o que é que existe na música capaz de torná-la terapêutica a uma pessoa. Perfeito. Isso se deu a partir do pós-guerra. Por quê? Porque os veteranos de guerra precisavam ser cuidados, tratados de alguma forma. Tinham muitas alucinações sonoras pelo ambiente de guerra. Então, quando o uso de drogas alucinógenas foi proibido, o que vamos usar? Música. E aí ela ganhou esse espaço que é hoje, né, que vem crescendo cada vez mais de estudos para se delinear esse campo de uma ação de estruturas musicais, de ações musicais para transformar a vida de pessoas. Que interessante. Frater Raul, nós sabemos que cada civilização tem um registro musical, não sei se dá para chamar assim. Como é que nós podemos desmistificar a música encarando ela em relação ao Brasil, né? Costuma-se dizer que o brasileiro é muito musical, tem grande musicalidade, mas como é que nós interpretamos música? Isso vai ser importante para a gente fazer o gancho com aqui a nossa querida Clara, aqui com a musicoterapia. Pois é, todo país, toda cultura, num sentido mais amplo do termo, toda civilização, ela tem uma identidade sociológica, né, que passa pelas artes. As artes sempre refletem a identidade do país, os usos, os gostos, o temperamento do país está registrado nas artes e particularmente na música, que ocupa, entre todas as artes, um espaço bastante privilegiado, né? Ela evolui, assim como as outras artes também, e ela carrega todo o histórico de um povo, ela reflete os anseios e a identidade, né? Como eu já disse, dando uma cultura. O Brasil, normalmente é convergente se dizer que o Brasil tem três matrizes, né? A matriz africana, a matriz europeia e a matriz indígena,
que elas se encontram, se misturam em vários aspectos, né, da cultura, e a música brasileira, ela reflete também essas três identidades, né? A música brasileira é conhecida no exterior e mesmo aqui dentro do Brasil, sempre é lembrado pelo ritmo, né? O ritmo é a característica predominante da matriz africana, mas a música brasileira também tem a melodia do europeu, as bases formais da música europeia, né? E a música indígena também, particularmente, formos pegar, por exemplo, Villa-Lobos, que foi o nosso maior compositor, provavelmente, ele foi pesquisar, inclusive em Louco, no interior do Brasil, música e cultura indígena, e aplicou sobre a matriz europeia, afinal um compositor erudito, né, se valeu de formas europeias para poder reproduzir dentro desse contexto a matriz indígena. Então, o brasileiro, ele tem essas três cores, digamos assim. A identidade dele é plural justamente porque é uma cultura que se baseia em outros pilares também. Por isso que é bastante rica, bastante plural, né? É uma cultura que consegue sintetizar todas essas matizes. Que interessante. Baseado nisso que o maestro falou, Clara, que música pode ser terápica ou é terápica? Que ritmo tem o potencial terápico? Levando em conta esses registros, toda essa culturação que o Raul nos colocou. A gente na musicoterapia, a gente não consegue dar uma receita, né? Já houve receita, não posso dizer para você que não houve. Na década, até em função desses experimentos de audições musicais, né? Então houve sim uma grande divulgação de Mozart para determinado acontecimento, Beethoven para outro, Bach para outro determinado acontecimento, num ambiente da música erudita mesmo. A nossa cultura e a nossa forma de viver dos brasileiros, né, que é bastante rica, bastante espontânea, né, e bastante movimentada também, enquanto somos bastante musicais, dizem assim, né. Quando a gente entra no ambiente da musicoterapia, o que acontece no Brasil, a partir da década de 70, quando temos a formação no Brasil, né? Primeiro em musicoterapia. Isso é interessante, né? Um reconhecimento acadêmico dela. Isso, ela começa no Brasil, no Paraná, como especialização. No Paraná? Sim, no Paraná. Que interessante. Somos pioneiros, então? Somos, como especialização. Isso, daí Rio de Janeiro também tem especialização, aí Rio de Janeiro abre graduação. E o Paraná tem um pouco mais de espera para abrir a graduação, né? Mas nós temos um berço aqui de formação em musicoterapia. Então, a nossa realidade, quando entra no setting, a gente não acolhe apenas um ambiente de audição musical. Entendo. A gente acolhe um ambiente de interação musical. E acolhe nesse ambiente pessoas que não têm formação musical, né? Pessoas que têm gosto. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. E pessoas que estão convivendo com algumas sonoridades diariamente. E é isso que a gente traz para o ambiente da musicoterapia. Então a gente sim tem algumas estruturas, alguns estilos, talvez por assim dizer, que nos questionam. Por que vocês trabalham com hip hop? Por que vocês trabalham com funk? Isso é muito interessante, até para te interrompendo já, Clara, me perdoe, né? Porque muitas pessoas pensam, não, musicoterapia é música New Age, música só para relaxamento. É importante desmistificar isso. Também é interessante porque uma ação da música no corpo de uma pessoa não se faz de uma maneira passiva nunca. Olha só. Nunca. Porque das manifestações artísticas construídas pelas pessoas, né? Porque a arte se faz por pessoas, das manifestações artísticas, a música é tida como a mais exigente ao cérebro, porque coloca o cérebro num constante desafio e numa busca de tradução de um aparato sonoro que não é lógico, não é conceitual. Perfeito. Nós não podemos dizer que um acorde maior é feliz, que um acorde menor é triste. Não podemos afirmar essa significância direta como cadeira é cadeira, som forte pode ser uma briga, som fraco pode ser alguém que está mais ameno. Não podemos ter dessa diretividade. Então, na musicoterapia, a gente colocando as pessoas para interagir com música, sim, um funk, um rap, não apenas aquilo que ele escuta no rádio, como aquele que ele começa por ali, mas depois a gente começa a convidá-lo a fazer a sua própria letra. Começa a convidá-lo a construir o próprio passo da dança. E aí ele entra em contato com uma experiência que é eu autor de algo, eu responsável por algo, eu autônomo nisso. E aí vem o que é bom e o que é ruim. Que autor de algo, eu começo a envolver-me com responsabilidades também, com lucros e dividendos também, né? E aí vem a coisa
É da isso ação mesmo, há essa incorporação da música pelo receptor. Inclusive, já pegando o gancho do que a Clara falou, que isso aí desmistifica muita coisa que não é só da musicoterapia, mas da música em si. Às vezes as pessoas vêm e dizem, mas eu acho o Mozart tão relaxante, eu acho que Chopin, Shostakovich passam uma... Mas eu acho que é aí que está a grande riqueza da música. A música é uma linguagem? Sim, ela tem elementos que fazem dela uma linguagem. Existe uma gramática, né, uma codificação que permite que os símbolos dela sejam reproduzidos em qualquer lugar do mundo, indistintamente. Porém, ela é uma linguagem que não tem caracteres que vão ser traduzidos da mesma forma. A maneira como eu aprecio uma sinfonia de Shostakovich é diferente, necessariamente, por mínima que seja a diferença, mas vai ser diferente da maneira com que a Clara aprecia, com que um dos pacientes dela aprecia, ou como você pode apreciar. Ela tem significados e interpretações distintas. Por isso, justamente porque cada indivíduo, cada paciente, né, se for o caso de um paciente de musicoterapia, tem uma bagagem, por mais que ele venha do mesmo meio cultural que eu ou que você, ele tem uma bagagem, uma identificação, uma identidade pessoal que é diferente. Por isso que a interpretação que ele vai fazer da música X ou da música Y é diferente. Então é aí que dá o risco de você taxar compositor X como representando tal característica, a música New Age como sendo necessariamente uma música de relaxamento, ou dizer que Chopin, por exemplo, os noturnos de Chopin são música para dormir. É muito arriscado colocar uma etiqueta numa música X ou num compositor Y. Claro, então nesse caso... dizer que é musicoterapia ainda. Olha só. A partir de uma etiqueta colocada, é mais reducionista ainda dizer que então isso é musicoterapia. Nossa, isso da mesma maneira como muita gente coloca na música, como um geral, assim, a música é entretenimento. Você enlata o conceito de uma música, mesmo de uma ciência, como se ela fosse só entretenimento, né? É muito arriscado você fazer um tipo de classificação dessas. Claro, pelo que vocês estão falando, evidentemente que na prática, na aplicação clínica, agora eu vou querer saber como é que se dá essa aplicação da música, você tem que levar em conta a individualidade do teu paciente, então, para saber mais ou menos como você vai trabalhar, com que ritmos, etc. E aí, já perguntando, como é que se dá, então, a aplicação clínica, né, da música, no caso, a musicoterapia, e já emendando na pergunta, para aqueles telespectadores que têm a necessidade, né, da comprovação científica, que são mais cartesianos, possivelmente médicos estejam nos assistindo, os efeitos neurofisiológicos, né, que já são mensuráveis da aplicação musicoterápica. E esses efeitos neurofisiológicos, hoje, no século XXI, é que nós podemos nos debruçar sobre eles por desenvolvimentos de tecnologias para estudo realmente da mente, né? Todos esses exames de neuroimagem. Sem eles, realmente, nós não teríamos essa riqueza. E não teríamos o fascínio que o médico se deu, e os cientistas, na verdade, se deram com a música. Porque eles descobriram que eles podem conhecer a mente humana de uma forma que nenhuma outra atividade permite. Não diga. Eu não estou falando assim de boca cheia, sim, sem causa, assim, sem razão, não. Puxa, mas isso privilegia a música de uma forma sensacional. Porque a música é feita por homens. Não existe outro ser vivo que faça música. Sim. Por mais que o passarinho cante, por mais que o elefante possa tocar um tambor, quem escuta aquilo como percussão ou como melodia somos nós, que codificamos como música. Então, quem tem possibilidade de fazer música somos nós. E fazemos com o quê? Com o aparato cerebral. Perfeito. E quando fazemos isso com o aparato cerebral, com os estudos de neuroimagem, com a tecnologia da neuroimagem, eles olham a mente da pessoa completamente acionada, iluminada. E vem como que não é apenas identificar se é no lobo temporal, se é mais as amígdalas, não é o local, mas é o processamento, é as sinapses em ação. Perfeito, né? perfeito. Então, neurociência e música é perfeito para conhecer o cérebro humano. Música e cérebro. Isso resume a musicoterapia? Não. Claro. Mas nós precisamos disso? Precisamos. E eles precisam de nós mais ainda. Porque se eles fazem todos esses estudos e ninguém põe isso à prova, para que serve estudar tanto isso? Não, isso que você está falando tem um alcance tão extraordinário que eu poderia, talvez você, por favor, me corrija, né, se eu estiver sendo reducionista ou exagerado, né? Dizer que música, ou pelo menos algumas músicas, reconfiguram o cérebro. Existe hoje na neurociência, tem programas de Levitin, eu acho, ou Levitan, não sei qual é a pronúncia, que a gente consegue no Google, coloca no Google lá, imagens, vídeo, né? Música e cérebro. Tem vídeos fantásticos da National Geographic para isso. E eles afirmam, a música constrói o cérebro
ou o cérebro constrói a música? Porque estudos com músicos profissionais, estudos de neuroimagem com músicos profissionais, mostram que determinadas partes do cérebro, o corpo caloso aqui, partes aqui do sistema parietal e aqui a parte do sistema límbico aqui, por dentro, tem dimensões aumentadas pela prática do exercício. Principalmente porque nós temos que controlar a direita e a esquerda. Todo músico, ele controla duas ações diferenciadas de mãos em tempos diferenciados. Aí vem aquela coisa que você diz, ação clínica da música. Isso, como é que se dá? Eu, pelo menos, estou muito curioso, não imagino uma sessão de musicoterapia, como é que se dá isso? Bom, não tem nada assim de pré-programado, uma questão assim, como música certa para isso, música errada para aquilo. Não tem esses ambientes. E quando a gente trabalha, o que a neurociência estuda? De ritmo para isso, melodia acontece aqui, harmonia acontece ali. Na musicoterapia a gente trabalha, eu costumo dizer, numa dimensão um pouco maior. Então eu tenho o tempo, eu tenho o movimento, eu tenho o espaço e eu tenho a força, que é a experiência musical que uma pessoa se coloca. Quando nos colocamos diante de uma escuta, de uma experiência musical, de uma peça que é bastante percussiva, nós temos ritmos, mas nós temos uma energia, uma força colocada em ação, que é isso que a mente escuta também. Nós temos essa marcação de territórios, porque a gente pode localizar, associar a energias que são muito de terra, muito de ação, de colocar as pessoas em contato com a presentificação delas, o que acontece hoje, porque na escuta a gente alcança esse lugar do sensível das pessoas. Uma experiência estética, não colocando como filosofia da arte, enquanto forma e estrutura, música e conteúdo, mas colocando como a sensação, esse espaço que eu me coloco, no primeiro momento em que eu entro em contato com o som, a sensação, e eu ainda não sei dizer o que senti, mas já senti. Então esse espaço do estético é completamente ocupado por essas dimensões de tempo, espaço, força e movimento. Perfeito. Essa reverberação, maestro, ela imediata da música na pessoa, é isso mesmo? Ele tem essa recepção imediata antes de qualquer possível interpretação? Eu acho que cada um de nós, cada um que está nos assistindo pode responder isso por si, porque já teve certamente uma experiência dessa. É claro, a emoção é mais rápida do que a racionalidade, né? Ela está mais, arrisco até dizer, sem a propriedade científica, mas por experiência, de que ela está ali com um instinto mesmo, né? A emoção você sente primeiro, você saboreia, para depois você codificar. Não, mas o que foi que eu senti? O que isso representou para mim? O que isso me evocou? Até a lembrança, a memória, ela vem depois da emoção, né? Do impulso. A própria Ordem Rosa Cruz, né? Prolifera isso em seus estudos pela maneira como engloba, por exemplo, sons vocálicos e a maneira como determinado som vocálico age na psique, né? Existem experimentos que mostram tal som age de tal forma, tem uma resposta tal outro som vai produzir uma resposta diferente, né? Para pegar apenas um exemplo, como outras tradições também se debruçam a estudar isso, mas é evidente que a emoção é o fator principal, aquele mais direto ligado com a música. A música existe e a primeira coisa, o primeiro resultado, qualquer que seja ela, é a emoção. Interessante. E claro, alguns exemplos práticos da aplicação clínica da musicoterapia, eu sei que ela está integrada em vários hospitais do mundo, né? Inclusive no Brasil. Por exemplo, que tipo de distúrbios ou desequilíbrios, ou vamos chamar de doenças, que são passíveis de serem tratados e melhorados com a musicoterapia? Tem uma rede muito ampla de possibilidades, assim, né? E nós podemos ampliar um pouquinho essa sua pergunta, não trabalhando apenas num ambiente hospitalar. Tá. Né? Porque quando nós, artistas, quando a musicoterapia se dispõe a bater de leve na porta e dizer para o ambiente saúde, podemos entrar, né? A gente não está indo lá para dizer que a gente sabe qual é o remédio para curar a doença. Entendo. Não. A gente está indo lá para dizer para eles que aquele ser que está frágil no momento de vida ainda tem vida. E quando a gente mexe com arte, com expressão, a gente mexe com essência de vida. Então, quando a gente entra nesse espaço, mesmo hospitalar, a gente não vai cuidar
da perna que se machucou, a gente não vai cuidar do coração que foi operado, a gente não vai cuidar do mal de Alzheimer, nem de Parkinson, nem de um traumatismo craniano. Claro. Não, a gente vai cuidar da vida que ainda está nesta pessoa. E uma vida que é acessada pela emoção. Porque ele não consegue fechar o ouvido. Entendo. Né? Ele não consegue, a gente fecha os olhos, mas não fecha o ouvido. Ela entra pelo ouvido, mas ela ressoa no corpo. Ela em toda a vibração. E essa sensação, e essa evoca memórias. Então, a ação é realmente muito grande. Mas se nós ampliarmos essa sua pergunta e entrarmos no campo, não médico, mas no campo de saúde que envolva o social e o educacional, o que a gente traz ainda desse ambiente médico é esse entendimento de pessoa de uma maneira integral. Ou seja, no ambiente social, eu não estou cuidando da precariedade de vida da pessoa. Eu estou cuidando dessa pessoa que tem, sim, talvez um espaço limitado de interação. Um espaço interno limitado de interação. Meninos em situação de risco, por exemplo, eles têm a necessidade de tudo imediatista. Eles são unidos e, ao mesmo tempo, completamente sozinhos. Eles se unem para determinada finalidade, mas ninguém responde e cuida de ninguém. Então, eles são sozinhos e, ao mesmo tempo, podem formar gangue, e é a gangue que daí dá força e assusta e por aí fora. E aí é que eles são elevados também, porque a rua é muito interessante, a contravenção, por aí vai. O que a música faz nesse espaço? A música tem uma capacidade, uma energia, uma força de coesão sem questionamentos. Isso que a neurociência também está estudando é essa energia, essa possibilidade que a música tem de unir pessoas. Haja visto o Rock in Rio que nós temos por aqui, sem dúvida. Carnaval que nós temos por aqui. E tantos inúmeros projetos que nascem em comunidades com risco social, iniciativas que começam nesses meios e musicais, que com resultados explodem marcantes. Exatamente. Sim, e muitos nascem com percussão. Com esse lugar por causa da rítmica, que é algo tão vital para a nossa matriz. Né? E depois chega na voz, chega na colocação de melodias, que é eu não digo na vertical, eu gosto de colocar as coisas um pouco na horizontal, assim também, que é uma dimensão maior. Quando você tem o pé no chão, quando você já tem o ritmo, você já está entrosado. Opa, o que eu posso falar sobre isso? Que melodia eu posso usar? Como é que é essa melodia? Então, o musicoterapeuta escuta numa pessoa a forma dela ser. E nessa forma dela ser está todo um campo musical. Velocidade de andar, velocidade de falar. O caráter da fala é uma fala diretiva, é uma fala mais acolhedora, é uma fala que tem presença de voz, é uma fala que tem uma certa timidez de voz, tem uma organização de pensamento que é objetivo, não é tão objetivo assim, é muito hesitante. Quando escolhe os instrumentos, essa forma de ser não está desconectado disso, de escolha de instrumentos. Então tudo isso não é importante, é significativo para ajudar esta pessoa a estabelecer um jeito de entender o mundo e, mais do que entender, responder a esse mundo, interagir com esse mundo. Então, o médico abre a porta para a gente do hospital, alguns dizem, lá vem o pessoal do barulho, agora acabou a paz, acabou o nosso sossego. Ou outros dizem, vai fazer musiquinha hoje? Hoje tem a musiquinha? A gente escuta a musiquinha assim com uma dúvida, ele está sendo carinhoso ou ele está sendo pejorativo? A gente escuta esses dois, né, acolhe esses dois ambientes. Mas não se preocupa muito no sentido de responder por pedradas ou por achar que ele está sendo pejorativo. Mas porque a gente sabe que eu posso cantar numa enfermaria, mas a enfermeira que está lá no final do corredor, quando eu sair da enfermaria, ela pode estar cantando a mesma música que estava ali. Porque o som vaza. E isso integra de uma forma, humaniza é a melhor palavra, isso humaniza o ambiente hospitalar de uma forma que outros recursos não foram capazes de fazer ainda também. Isso é muito interessante. Para aproveitar esses 5 minutinhos que nos restam, Clara, eu imagino que já tem aí um rol de estudos acadêmicos mensurando, de fato, a ação terápica da música. Isso aí, para quem quiser pesquisar, isso já não é mais uma questão de se comprovar, porque eu acho que isso está comprovado já. Né? Seria uma questão de ser mais reconhecida. Não é uma questão de duvidar, eu acho que fica melhor colocado, não é uma questão de duvidar se ela é terapêutica ou não, porque a música tem uma ação terapêutica. Agora, até onde vai a musicoterapia, aí é que tem estudos, mas o campo é muito grande ainda de estudos.
E a gente tem que descobrir uma forma de desenvolver ciência que não seja cartesiana. Porque quando a gente separa a música em ritmo, melodia e harmonia, a gente perde a música, a gente perde ela. Então a gente precisa, e estamos, claro, na construção de metodologias e um ambiente qualitativo, ou seja, não é por que as coisas acontecem, como as coisas acontecem na mente humana, que nos ajuda a dar mais delineamento, acho que melhor, para o campo da musicoterapia, que envolve a terapêutica musical, mas não resume-se a uma terapia, um terapêutico da música. Perfeito, claro. Eu agradeço muito a tua participação, a participação do maestro Raul, né? E 30 segundos para você, Raul, e depois 30 segundos para você, claro, para deixar aí uma mensagem final para quem quiser se inteirar mais do assunto e quem quiser viver um pouquinho dessa experiência diferenciada, musical. Quais seriam os passos aí, os primeiros a serem dados? Bom, 30 segundos para nós, estamos aqui combatendo o reducionismo, né, dissecação do assunto, mas eu acho que convém dizer que música e musicoterapia é evidente que são uma coisa só. O que a Márcia consegue e tantos outros musicoterapeutas conseguem num consultório médico, num consultório musicoterapêutico, perdão, são a mesma coisa que o músico consegue quando ele está diante de uma plateia. Estão todos trabalhando com a mesma matéria-prima, que é a música. Todos nós trabalhamos com emoções de maneiras diferentes, com dinâmicas diferentes, é bem verdade, mas a nossa matéria-prima é a mesma, o objetivo é o mesmo. A música é autoconhecimento, né? Ela pode ser usada tanto na terapia como na arte pura, né? Na arte absoluta. Então é ótimo saber que a música, os profissionais da música estão ganhando horizontes, estão ampliando seus horizontes e trabalhando para a construção de um mundo melhor, mais harmonizado, onde a consciência continua expandindo e evoluindo. Para isso que nós estamos aqui. Agradeço a presença e o convite, Jamil. Perfeito. E você, Clara? Agradeço também e aos curiosos da musicoterapia, mais assim do que se ela é relaxante ou não. Se você quer saber como é um trabalho de musicoterapia, aqui em Curitiba temos a Faculdade de Artes do Paraná, e dentro dessa faculdade tem um centro de atendimento de musicoterapia aberto à comunidade. E neste centro ocorre uma vez por mês um trabalho que se chama Encontro Aberto de Musicoterapia. Então você pode entrar em contato com a faculdade, pode entrar pelo site da faculdade, www.fapr.br, ir lá ver o contato com o centro de atendimento e nos fazer uma visita ou participar deste encontro aberto. Serão todos bem-vindos. Obrigada. Olha, Clara, Raul, foi um prazer ter vocês no programa e, claro, você já está intimada a voltar para nós aí. Será um prazer. Desdobrarmos esse assunto em outros programas. Espero que você aceite, né? Aceita? Aceito, claro, aceito. Então tá bom, será um prazer. E a vocês todos que nos acompanharam até aqui, lembre-se, programa Presença e Harmonia, toda quarta-feira, às 22 horas, sempre trazendo reflexão elevada a todos. Até a nossa próxima quarta, uma paz profunda.